Tá, e quando você começou a aprender a cuidar de você? Mas assim, foi nesse período que você já viu que tinha de mudar a Janda e não o namorado, vamos dizer assim? Eu acho que eu só entendi isso, assim. Eu entendia, pronto, acho que é isso. Eu entendia, mas eu não sabia fazer diferente. E aí eu acho que aí entra uma outra questão. O ambiente, né? O ambiente, eu digo o ambiente pode ser um ambiente e pode ser as pessoas naquele ambiente, né? Como eu também me conectava com pessoas que estavam dentro da minha dor, ou seja, pessoas que também não estavam interessadas em que eu colocasse limites, eu não colocava. E eu só comecei a mudar de verdade mesmo quando eu conheci meu marido. Que é o que eu sempre falo, que o ambiente, ele foi o ambiente que me deu condições de eu testar um comportamento diferente. Porque tava ali foi a maior clareza de que estava em mim a dor. Eu lembro de uma vez, eu não sei nem se ele lembra, mas que a gente já estava namorando e aí a gente estava indo para um lugar e aí eu esqueci o casaco. A gente já tinha caminhado um pouco assim, né? Aí eu falei, ai meu Deus, esqueci o casaco. Aí ele, não, a gente volta pra buscar. E eu assim, nossa, esqueci o casaco. Tipo, eu vou fazer ele voltar. Meu Deus, que horror. Olha. E ele voltou. Aí quando ele estacionou, eu falei, eu vou lá rapidinho. Eu lembro que ele falou assim, tá, você vai levar o tempo que precisava. Acho que ele até pensou assim, meu Deus, que louca, por que ela tá se explicando tanto? Aí eu falei, caramba, o abuso tá em mim, né? Sim. Eu é que não posso incomodar, eu é que tô me desculpando. Eu não podia ter errado, eu não podia ter esquecido o casaco. Então, por mais que ele fosse uma pessoa que mostrasse que tá tudo bem, que tá comigo, eu tinha esse choquinho dentro de mim, esse medo de, se eu incomodar, a pessoa não vai ficar comigo, ela vai ficar com raiva de mim, ela vai virar cara pra mim porque eu fiz uma coisa errada. Então, aí a gente já vê os sinais da dependência emocional. E eu falei, cara, é comigo essa loucura, meu Deus, eu troquei de pessoa, a pessoa é saudável e eu não tô saudável. É comigo, assim, eu acho que ele nem sabe disso. Mas na época dos outros namorados, vamos voltar só um pouquinho aqui. Quando você cometia uma situação dessa de esquecer o casaco, as pessoas te penalizavam ou você mesmo também se penalizava nessa época? Não, é por isso que eu tô falando de ambiente, né? Sim. Aí eu entendi assim, da onde que eu tirei isso, né? Porque eu tinha tido um namoro anterior que era muito assim, tudo era sobre a pessoa. E onde eu vejo caramba, como eu aguentei aquilo daquele jeito tanto tempo, né? Assim, e eu me coloquei em situações que eu já até falei lá no Instagram. Eu tenho até vergonha das situações que eu me coloquei. De, assim, gente, como que eu não vi aquilo? Não é que eu não vi, eu via. Sim. Não é que eu não me incomodava. Mas eu não conseguia me posicionar de outro jeito, de dizer, não, tem uma situação que eu fico assim, gente do céu, que era aniversário da minha mãe. E tinha um aniversário de uma amiga dele no dia. E ele ficou com raiva porque era no mesmo dia. E aí eu disse, então, mas é porque... Olha só a postura, né? Mas é porque é aniversário da minha mãe. Não, a gente passa lá na sua mãe, depois a gente vai pro aniversário da fulana. E eu não conseguia, na época, pensar, não, você vai no aniversário da fulana e eu vou no aniversário da minha mãe. Se você não quiser ir no aniversário da minha mãe, você não vai. Eu passei no aniversário da minha mãe e eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, eu sabia que aquilo estava esquisito, mas eu não conseguia dizer, vá você e eu não vou. Eu não conseguia. Então, é essa falta de força que a dependência emocional tira da gente, né? De você conseguir até topar o conflito. Ou topar perder o outro não quiser. A dependência emocional não deixa a gente correr esse risco. Muito legal. Essa é uma pergunta boa, hein? Vou voltar nessa aí, hein? Mas aí, esse foi um dos maiores motivos que te fez trabalhar com a dependência emocional? Começando pela Janda mesmo? Foi por mim. Foi? Foi. Foi nesse caso que você olhou e falou assim, calma, primeiro vou tratar aqui para depois ajudar as pessoas. Porque uma coisa que eu pensei, assim, eu falei, eu acho que eu falava assim, eu dei a sorte de encontrar o Xande, né, que é o meu marido, que é um cara tranquilo, saudável, que estava ali disponível. Eu falei, mas eu dei só... Aí hoje eu entendo que, assim, quando eu terminei esse outro namoro, eu fiquei 2 anos solteira. Então, acho que ali eu tive um pouquinho de cura, não muito. Então, acho que ali eu já consegui me atrair um pouco mais por alguém mais saudável. Sim. Né? Mas a coisa que veio na minha cabeça é, as pessoas não podem contar com a sorte desse jeito. Porque você fica muito vulnerável. Porque eu sempre dizia assim, eu sou super vulnerável, isca fácil para relacionamento abusivo. Eu dei sorte que ele não é. E se ele fosse? Se ele fosse, eu estaria num relacionamento abusivo, como já estive... Isso daí que eu falei, não era um abuso, mas é um pouco tóxico. Então, eu falei, a gente não pode contar com a sorte desse jeito. A gente tem que se organizar dentro, né? A gente precisa se equipar. Como é que eu me equipo? Aí eu sempre fiz terapia, né? Mas eu acho que eu demorei muito
eu acho que eu não ouvia a palavra dependência emocional. Mesmo todo esse tempo de terapia... Mesmo trabalhando, não conseguia processar, eu não vamos dizer entendia assim. que era isso. E aí, tentando construir essas bases, assim, onde que eu tenho que melhorar? Porque eu achava que eu era madura antes. Então, quando eu comecei a me relacionar com ele, que eu vi o tanto de dores que vinham, eu falava, eu não tô madura, eu achei que eu era. Não, não era, né? É porque eu tava me relacionando com pessoas que também não estavam prontas, não estavam saudáveis, e eu parecia um pouco mais. Mas não era, né? Tem aquela coisa de, quando a gente está adoentado, a gente atrai as pessoas doentes para o nosso lado, né? É. E, digamos assim, como você achou o Xande? Em qual ambiente você achou ele? Ó, já tô com intimidade, hein? Onde você achou ele, assim, que não... Porque ele demonstrou, pelo que você falou, ser um ambiente bem mais saudável, né? Assim, com certeza pode ter as dificuldades dele, que todos nós temos, mas ele é um ambiente saudável. Onde você achou ele nesse ambiente saudável? Assim, você falou que pode ter sido uma sorte, mas... Na sua visão, foi mais uma sorte mesmo? Ou você começou a atrair uma pessoa saudável? Eu estava no Tinder e a gente trabalhou juntos na UNB. A gente era estagiário. E aí já se conheciam, A gente já se conhecia. Os nossos pais trabalhavam na UNB. Então era um ambiente assim, que tinham pais, né? Os filhos trabalhavam lá. E a gente se conhecia do trabalho e eu sabia que ele era um cara legal. Sim. Eu sabia disso. Conhecia o pai dele, então sabia também. Ele conhecia a minha mãe. Tinha minha mãe, boas referências. Minha mãe tinha sido chefe dele um tempo, então tinha já essa referência. Então eu sabia que ele era legal. Só sabia que ele é legal. E ele passa esse ar de lealdade, de confiança. Assim, as pessoas que conhecem ele também acham isso. E aí, quando eu achei ele, oi, tudo bem e tal, só... Mas nada isso no demais Tinder? no Vocês se Tinder. acharam? A gente se curtiu e começou a conversar. E na primeira vez que a gente conversou, a gente já conversou muito tempo, assim. Sei lá, a gente virou a madrugada conversando. Olha, a conversa literalmente fluiu. Fluiu. Aí eu já fiquei... ele é legal mesmo. Aí eu fiquei, ai, nossa, que bom, né? Porque o que era o que bom? É poder ser eu, né? E um cara que também tem um humor parecido com o meu, a gente... Teve uma conversa boa, conversa profunda, mas que também com humor, leveza. né? Com leveza e tal. E aí, pronto. Aí depois a gente não namorou de cara, porque ele tinha acabado de terminar um relacionamento, então ele estava indisponível por certa forma, assim. Mas aí depois dessa, aí a gente começou a sair e realmente começou alguma coisa, mas ele não estava pronto para engatar um relacionamento, né? Digamos, a Janda foi esperando? Eu fiquei esperando, ora fiquei cobrando, ora fiquei desistindo, né? E isso demorou mais de um ano, assim. Até que eu ficava tentando... Eu entendi, assim, eu falei, é o que eu falo para os meus pacientes. Se ele não quer agora, talvez ele não queira nunca, você não pode esperar. Sim. E ele dizia, eu gosto de você, mas eu não estou pronto agora. E eu ainda, na minha dependência emocional, eu devia ter escutado e dito, então tá bom, a gente se vê depois. Mas eu não conseguia, porque depois daquilo que eu tinha passado com ele, que tinha sido muito legal, a gente passou momentos muito bons, a gente conversava muito... Toda vez que eu ia sair com outra pessoa, eu ficava, não é a mesma coisa. Tá faltando. Tá faltando alguma coisa. Porque foi essa conexão de sentir que você confia na pessoa, a pessoa é uma pessoa que também... Pronto, eu acho que eu sentia que ele tinha interesse em também doar. Eu acho que ele tem uma coisa que ele é generoso, sabe? Assim, generoso de entrega, ele é cuidadoso. Aí eu falei, eu queria tanto ser cuidada por esse homem também. E eu adoraria cuidar dele também, né? Então, acho que foi isso que fez eu não querer mais ninguém, assim, desde então. E aí, depois, um ano e pouco depois, a gente ficou junto. Mas aí, digamos, né, na ordem você se apaixonou primeiro, pra ele tava muito legal, mas ele não se sentia preparado para assumir outra relação naquele momento. Isso. Xande, você quer falar quando foi que virou a chave? Vou deixar aí off, viu? Oi, gente, e aí? Gostou desse corte? Pode compartilhar e enviar para quem você acha que precisa. E ajuda o nosso canal aí, ó. Curte, clica, compartilha, porque eu sei que sempre vai ter alguém precisando. E é muito bom ajudar as pessoas. Valeu, faça valer.